Vamos retomar a nossa missão de pregar em Atos. Chegamos ao capítulo 18. E a mensagem desta manhã, nesse trecho de 1 a 18, as marcas da expansão do reino de Cristo. Que marcas vão ficando pela estrada, na caminhada dos servos de Deus, dos obreiros, missionários, igrejas, desde o início dos tempos, as marcas da expansão do reino de Cristo. Nós vamos encontrar algumas delas nesse trecho de Atos 18, de 1 a 18. E a palavra do Senhor diz assim: depois disto, deixando Atenas, Paulo partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria. Vou parar aqui e a partir da semana que vem outros versículos em sequência. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo texto, pela dinâmica do reino de Cristo retratada aqui, pela ousadia e intrepidez e santa disposição de Paulo de seguir em frente. Muito obrigado por aqueles que cumpriram e têm cumprido essa grande comissão. Muito obrigado porque é o Evangelho e a cruz que causam impacto e transformam vidas. Não é a nossa metodologia, não é a nossa oratória, mas é o Espírito Santo que convence, transforma. Obrigado, Pai, porque chegamos até aqui, porque o plano de ser igreja de Cristo não é meramente institucional, mas é sobrenatural. Por isso, queremos avançar, queremos fazer o Teu reino expandir, não por mera competência que não a temos, mas sim pela providência do Senhor e capacitação do Teu Espírito,
como foi nos tempos de Paulo e da igreja primitiva. Fica conosco, torna esse texto claro, torna o teu povo atento e pelo teu Espírito aplica a verdade desse texto no coração para nos desafiar a empreitadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li uma coisa interessante, citada por James Montgomery Boyce. Ele diz algo interessante sobre a cidade de Corinto. Para a gente lembrar, Corinto começa com a letra C, então ele chegou à seguinte conclusão: a cidade de Corinto também pode ser caracterizada por três palavras que começam com a letra C. Ela era cosmopolita, comercial e carnal. Por que eu estou dizendo tudo isso de abertura da nossa meditação? Veja bem, Paulo, ele tem 3 grandes cidades de ministério e todas as demais giravam em torno destas 3. Ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto e de Corinto ele foi para Éfeso. Nestas 3 cidades, metrópoles do grande movimento romano da época, uma berço da filosofia, Atenas, outra riquíssima e poderosa, berço do comércio, Corinto, e outra, o maior empreendimento, vamos dizer assim, de divindades, talvez de todos os tempos, a cidade de Éfeso, onde tinha o templo da grande Diana. Então, o apóstolo Paulo era um peregrino, era uma espécie de viajante. A missão dele não era ficar plantado exclusivamente num único lugar, era plantar o reino de Deus em muitos lugares, em vários lugares. E isso aconteceu no período em que ele viveu, em que ele trabalhou. Se a gente pudesse voltar no tempo, iríamos entrar em Corinto e perceber as 3 marcas desta cidade. Primeira, uma cidade cosmopolita. A cidade de Corinto ficava num istmo, que é um pequeno braço de terra. De um lado, o mar Egeu, de outro lado, o mar Adriático. Nero queria, naquela época, fazer um canal, tipo o canal do Panamá. Não conseguiu. Esse canal foi feito no século XIX. Mas já naquela época, havia uma pequena estrada que pegava cargas de um lado, mar Egeu, até o outro lado, mar Adriático. E a cidade de Corinto ficava numa grande elevação, como a soberana das cidades do Império Romano. Para a gente entender, Atenas tinha no máximo 10 mil habitantes. Éfeso beirava 250, quase 300. Praticamente o dobro de São Caetano, já naquela época. Mas quando a gente chega em Corinto, eram 250 mil livres e 500 mil escravos. A cidade era uma potência, era uma megalópole naqueles tempos. Paulo não teve problema em pregar lá. Teve lutas, teve batalhas, mas não algo que o intimidava a falar: poxa, o que eu vou fazer aqui neste lugar? Então, é importante perceber que Paulo era um valente, que Deus levantou para encarar a cosmopolita Corinto, para escrever para ela 2 das cartas mais graves do Novo Testamento, para descortinar as práticas que aquela igreja praticava de maneira tão intensa que acabou influenciando a própria igreja local, fundada por ele e da qual ele foi expulso, quase rejeitado. Eles não queriam receber ninguém, muito menos um jovem sucessor chamado Timóteo. E quando Paulo vai terminar a carta, a primeira, ele diz assim: olha, eu sei que é jovem o rapaz, mas permita que ele trabalhe entre vocês sem medo, sem receio, sem problema. É do evangelho que a gente está tratando, não do currículo dele. É do evangelho que ele recebeu o Espírito Santo para pregar, assim como eu fiz, ele fará depois que eu não estiver mais aqui. Cidade cosmopolita. Segunda coisa que eu vejo na cidade de Corinto é que ela era
uma cidade comercial, tudo passava por ela. Todo tipo de comércio, de toda a região, o Império Romano enriquecia através da facilidade de mar a mar, que aquela cidade permitia, livrando os comerciantes de uma volta de 300 quilômetros, passando por regiões perigosas, passando por Corinto. Tudo era rápido, tudo era fácil, e o comércio logo alcançava o seu objetivo. Foi para lá que Paulo foi trabalhar, saindo de Atenas. E também aquela cidade era uma cidade carnal, não apenas cosmopolita, não apenas comercial, mas também uma cidade carnal. Dá para imaginar, irmãos, que eles tinham um grande templo à deusa Afrodite, em grego, e Vênus aos romanos, e que a média de prostitutas cultuais nos grandes momentos da cidade era de 10 mil. 10 mil. A média de prostitutas cultuais a serviço dos inúmeros comerciantes, marinheiros e navegadores e tudo mais. Paulo vai pregar num ambiente desse, sem titubear, sem prévios planos, só confiado na promessa de Cristo, quando Cristo o chama na estrada de Damasco. E para lá ele foi, independente daqueles deuses que faziam a cabeça daquele povo, independente da idolatria, da carnalidade, da imoralidade que campeava aquela cidade. É impressionante, meus irmãos, que quando a gente queria isso, se a gente vivesse naquela, vamos dizer, acusar alguém de imoral, era só chamá-lo de Corinto. Não vou dizer corintiano não, mas a palavra Corinto ou Coríntia vem daí, não tem nada a ver com o time, né? Esqueçam o time, pastor da igreja é desse time, não vamos entrar em controvérsia, né? Apenas lembrando que Corinto era associado à imoralidade, era uma ofensa, era um palavrão você dizer, como também você falar, é de Nazaré? É da onde? Ah, de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Escolha a sua cidade hoje, em que muitas pessoas oriundas de lá não são de boa fama. Assim eram as pessoas que viviam, que moravam lá em Corinto. Tal a imensa carnalidade, o padrão moral baixíssimo, zerado daquela cidade. E aí a gente começa a perceber que Paulo vai exatamente pregar lá. E eu gostaria de, antes de entrar no nosso texto, ler uma passagem, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, onde Paulo diretamente aborda esse assunto com a igreja, mostrando o perfil da igreja, que era muito próximo do perfil da cidade. Olha só, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, tudo isso, irmãos, para que a gente entenda que não há cidade bonita e pronta e preparada para o Evangelho, embora creiamos que em qualquer uma delas, Deus tem pessoas a salvar, Deus quer resgatar vidas, e Ele quer levar para lá pessoas, que Ele capacitará no caminho. Talvez não seja eu, talvez não seja você, mas onde Deus me mandar eu tenho que ir, e você também. Paulo foi, e ele foi para a pior das cidades, a melhor, a mais bonita, a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa, porém era uma cidade cosmopolita, comercial, riquíssima, mas em termos de carnalidade riquíssima também. E em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, olha o que Paulo diz para o povo da igreja: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, são avarentos, são bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, eles não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Olha o que ele diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados, vocês foram santificados,
Vocês foram declarados justos diante de Deus, diante de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Eu acredito, irmãos, então, que não há cidade tranquilinha, não há cidade que você possa dizer, estou no céu. Eu fui pastor em cidades diferentes. Cada uma tinha seu próprio drama, e é impressionante. Pecadores iguaizinhos. Mudava o jeito de falar. Só isso. Sotaque. Mudava a comida. O jeito de ser. Mas em essência, eu fui pastor em Diadema. Talvez numa época em que a cidade era tipicamente mais interior. Hoje já é uma barra pesada. Eu fui pastor lá na cidade de Santos. Poxa, todo mundo queria ir para Santos. Eu nunca tive pretensão de ser pastor lá, mas fui. Era diferente de São Caetano, Vila Gerte. Depois eu fui para o interior de Minas Gerais. Sul de Minas, né? Desculpa, sul de Minas. Ricardo está concordando. Bênção, bênção. Mas olha, irmãos, no meu presbitério de origem, lá em Santos, você é louco? Foi essa a frase que eu ouvi. Como é que você vai largar essa estrutura, essa cidade, praia e para ir para lá? Onde é isso mesmo? Até uma pessoa da minha família, a minha caçula, ela chegou a dizer, pai, lá em Lavras tem McDonald's. Eu falei, não, filha, McDonald's é só para cidades com mais de 250 mil habitantes. Bom, irmãos, tudo isso é para mostrar que Paulo não estava nem aí para Diadema, para Santos, para São Caetano, para Atenas, para Grécia, para Corinto, para Éfeso. Ele não selecionava o lugar, e sim, ele acreditava de maneira determinada qual era a missão, qual era a função dele. E baseado em tudo isso, irmãos, eu quero que você entenda esse tema proposto para a nossa mensagem desta manhã. Paulo não vai para Corinto com tudo confortável. Paulo não vai para Corinto porque ele tinha um patrimônio para gastar, para se sustentar. Paulo não foi para Corinto nem para nenhuma cidade porque tinha uma estrutura financeira por trás dele, do presbitério de Jerusalém. Ele não foi. Ele não foi para lá porque ele tinha todo um grupo de pessoas conhecidas de tudo quanto é canto para sustentá-lo. Ele recebia sustento, sim, ele recebia apoio financeiro de igrejas muito mais pobres. A igreja de Corinto quase nada dava para ele, e nem para as pessoas que passaram fome na Judéia. Foram os irmãos miseráveis da Macedônia que o fizeram. Paulo não tinha dinheiro, não tinha recursos. Quando ele vai para lá, ele é ajudado. Ele começa a trabalhar e fazer tendas para poder viver, para poder comer. Não era um romantismo, um camarada cheio da grana, com crédito no seu cartão, cheio de dracmas para tudo quanto é lado, cheio de lugares onde ele já tinha agendado previamente no Airbnb de Roma. Eu vou ficar hospedado em tal lugar. Não, nada. E ele vai. E ali nesse texto de Atos, a gente percebe as marcas da expansão do reino de Cristo. E eu só quero passear por esses versículos, para não ser pesado, nem enfadonho, apenas o mais didático possível, para você perceber que cristãos, missionários, pastores, presbíteros, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, no seu perímetro, no seu campo de ação, podem deixar suas marcas como promotores da expansão do reino de Cristo. A primeira marca eu chamo de partiu Corinto. Olha o verso 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Essa é a primeira marca da expansão do reino de Cristo. Ele deixou para trás, sabe o quê? A eloquente filosofia e pretensa arrogância intelectual de Atenas. Ele deixou para lá. Ele deixou para trás as pessoas que ouviram Paulo pregar sobre Jesus e a ressurreição e ficaram zombando dele. Ele deixou para trás. Ele deixou para trás também lá em Atenas
algumas pessoas que acharam interessante a mensagem, mas tiveram covardia em assumir publicamente o compromisso com Jesus. E ele deixou para trás também, lá em Atenas, lá no Areópago, ele deixou para trás também alguns poucos crentes, algumas pessoas até da alta classe. Ele falou: já fiz a minha parte, vou embora. É como respeitar aquela dica fantástica de Jesus. Vai numa cidade, prega o evangelho. Ah, ninguém quis, ninguém gostou, acharam desagradável. Sacuda a poeira da sua sandália e vá para um outro lugar. Não fica chaleirando pecador, falando: creia em Jesus, por favor, senão ele morre de tédio lá no céu. Não tem essa. Paulo partiu Corinto. Sabe por quê? Porque essa é a obra dele, a minha e a sua. Eu não convenço ninguém que aceitar Cristo. Amém, louvado seja, porque o meu argumento não te alcança e não te dá poder para aceitar. Eu só semeio, mas o Espírito Santo, se ele te convencer, nem de mim, aliás, de mim ele não precisa nunca. Mas quando o evangelho bate num coração, porque o Espírito já o preparou, ele se rende e não tem intelecto em Atenas, filosofia pós-moderna que resista à eficácia poderosa do evangelho. Por isso, a primeira marca que revela que o reino de Cristo sempre vai expandir é essa: partiu Corinto. A segunda marca que eu vejo, encontros marcantes. Olha o verso 2, lá em Corinto, ele encontrou um certo judeu chamado Áquila, vindo do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, com a sua mulher. Sabe por quê? Um tal de Cláudio, imperador romano, ele mandou ver um decreto para expulsar toda a judeusada de lá. Paulo se aproximou desses refugiados. Olha aí. Sabe, irmãos, esse foi um encontro mais marcante, além do encontro com Barnabé e com Silas. Esse encontro com esse casal, se tem um casal maravilhoso na Bíblia, é esse aqui. Priscila e Áquila eram de tudo um pouco: assessores, hospedeiros, ensinadores. Pegaram Apolo e deram um trato nele. Ele aprendeu tudo de Bíblia, tudo do Evangelho. E a gente sabe, ter encontros marcantes com pessoas que deixam marcas em nosso coração é muito bom. Quer saber quais foram essas pessoas de encontros marcantes na vida de Paulo? Só tem um texto na Bíblia que tem uma lista completa, nome por nome. Romanos 16. Dá uma lida em casa. Seja uma dessas pessoas, na vida de um obreiro, na vida de um missionário, na vida de um irmão que se empenha, que às vezes se doa e às vezes sofre sozinho, calado em terra distante, enquanto você está no conforto da sua igreja, na boa, discutindo temas. E Deus quer que você arregace as mangas e faça algo. Que marcas temos da expansão do reino de Deus? Partiu Corinto. Encontros marcantes. Que bom, irmãos, que você e eu temos, como dizer, além de Paulo, alguns encontros que marcaram nossa vida, nessa igreja, em qualquer lugar onde você foi, onde a recepção evangélica foi boa, onde a recepção dos ímpios foi terrível, e você se sentiu confortável pela coinonia, pela comunhão, pela oração e pela certeza: estou aqui porque Deus quer, vou para lá porque Deus manda. Encontros marcantes revelam também algo da expansão do reino de Deus. Você nunca vai estar sozinho. A terceira marca, verso 3, tudo em comum sempre. É uma marca da expansão do reino de Deus. Sabe, quem é de outra igreja que veio para cá? Levanta a mão e congrega aqui, porque veio de outra igreja. Ó, tá vendo? Ô pastor, dá para rejeitar essa turma toda? Não dá. Eu posso dizer, eu nasci aqui do lado, aqui, ó, na igreja Filadélfia, depois eu vim para cá. Mas eu nunca soube da minha família, a não ser do meu avô, que fazia coisas e estripulias lá
no interior da Bahia, do Pernambuco, fazendo perseguição a pastores. Eu soube disso bem depois. Mas irmãos, onde há uma porta aberta, onde há o reino de Deus sendo pregado, onde há uma igreja fiel à Bíblia, ali é um lugar bom, maravilhoso. E se esse é o lugar, floresça aqui, onde Deus te plantou, mas se sinta abraçado, não apenas pelos braços curtos da gente, mas pelo braço enorme da graça de Deus. E Paulo realmente aprendeu que uma das grandes marcas da expansão do reino de Cristo é ter tudo em comum sempre. Verso 3, posto que Paulo, Priscila e Áquila eram do mesmo ofício, ele passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Irmãos, dois conhecidos, marido e mulher, e um desconhecido, como é que eles podem se dar bem? Tem alguma pesquisa de opinião? Perfil. Eles tinham como pesquisar o perfil? Eles tinham como investigar, desculpa a expressão, a capivara do apóstolo Paulo? Vamos puxar a capivara dele para ver quantas pendências ele tem. Irmãos, não, eles simplesmente chegaram e se associaram e tiveram a partir dali tudo em comum. A mesma casa, a mesma mesa para comer, a mesma luta. E isso só a igreja pode oferecer, irmãos. Vai para a China trabalhar. Em algum momento, lá na China, lá em Pequim, lá em Xangai, sabe o que você vai encontrar? Um irmão. Vai no Alasca. Eu não conheço a igreja presbiteriana do Alasca, nem da Assembleia, não conheço. Se assembleano for para lá, o Alasca derrete, né? Mas eu não conheço. Mas eu sei que tem. Eu não vou estar sozinho lá. Se eu abrir a boca e falar, eu sou um cristão, eu posso ser apedrejado com todo tipo de vigor, mas também alguém pode falar, vem cá, fica com a gente aqui. Foi isso que aconteceu entre Paulo, Priscila e Áquila. Eles passaram a ter tudo em comum. Essa é uma marca da expansão do reino. Outra marca, verso 4, foco no essencial. Olha que beleza. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo os judeus como gregos. Apesar do conforto da casa de Priscila e Áquila, apesar de dividir as tarefas, de fazer as mesmas coisas para o sustento, fabricar tendas, o foco essencial de Paulo era ir para a sinagoga e pregar o evangelho da cruz. Enquanto você trabalha, estuda, corre atrás da sua carreira, dos seus sonhos e projetos, você tem focado no essencial? Porque quando eu foco no essencial, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, deu um branco, eu esqueci. Amém. É isso que funciona, irmãos. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então, outra marca da expansão do reino de Deus é essa, foco no essencial. A outra, no verso 5, dedicação total. Olha o verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Irmãos, Paulo era louco, e ele revela isso aos coríntios. Ele fala assim, olha, eu quero viver a loucura da cruz. O tema de Paulo era Cristo, a mensagem de Paulo era Cristo. Ele não tinha outro texto, outra vontade, outra mensagem. Era Cristo, era Cristo, era Cristo. Então a gente percebe a dedicação total desse homem. Ele recebe o apoio, o aconchego da amizade de Silas e Timóteo, mas ele volta e vai se dedicar totalmente ao testemunho. Eu quero provar, Cristo é Jesus, o Messias esperado é Jesus, e não tinha conversa, não tinha desvios de alvo. Isso é marca da expansão do reino de Cristo, quando alguém, apesar de todo o problema, de todo o entorno da sua vida, ele não abre mão do foco essencial e nem da sua dedicação prioritária a Jesus. Não importa se ele é médico, não importa se ele é engenheiro, se ele é pastor, porque tem muito que é pastor, mas o foco essencial dele não é Cristo, é a carreira, é o ministério, é a manutenção do status quo dele. Outra coisa que eu vejo importante no verso 6, como marca também,
é a oposição implacável e a reação memorável de um servo de Deus. Toda vez que o evangelho vai expandindo, a marca que fica também é essa, verso 6. Uma oposição implacável, mas ao mesmo tempo uma reação memorável. Olha só o verso 6. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. A partir de agora eu vou para os gentios. Que coragem, irmãos! A gente prega o evangelho, às vezes timidamente, compartilha com um amigo, e esse amigo vem com um argumento que joga um balde de água fria, e a gente já fica cheio de mimimi, cheio de coisinha. Ai, não prego mais, agora o que eu faço da minha vida? Não tenho. Irmão, será que nós somos uma florzinha de Jesus? Assim, toda delicada, não me toques. Não, Paulo está dizendo aqui, olha, eu fui lá pregar, convencer judeusada que Cristo é Jesus, que o Messias é Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles se opuseram, eles blasfemaram. Eu me levantei na hora e falei: sabe o que é? Eu estou limpo do sangue de vocês, eu vou embora, eu vou pregar agora para os gentios, essa é a minha missão. E ele foi. Isso significa, irmãos, que toda vez que o evangelho vai expandir, o reino de Deus vai expandir, não tenha dúvida, você e eu teremos uma oposição implacável, mas não amorteça o fogo e a paixão que você tem por Jesus. Deixa aquela pessoa lá, com as ideias dela, com o pensamento dela, com a agressividade dela, com a ofensa dela, com a oposição dela, e vai embora, porque daquele sangue você está limpo. Você já falou, você já pregou, deixou claro. Que coisa boa é ser um cristão plenamente consciente de que você faz parte do projeto de Deus para a expansão do reino de Cristo. Outra marca, irmãos, e eu vou acelerar um pouco aqui, porque senão os irmãos podem falar: puxa vida, só marca? E tem, meus irmãos, você vai ter as suas. Mas olha só, versos 7 e 8. Outra marca da expansão: portas abertas, frutos certos. Versos 7 e 8. Saindo dali, depois de tanta blasfêmia e oposição, Paulo entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era grudadinha na sinagoga. O que é que acontece lá? Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Se Paulo tivesse na primeira oposição e na primeira blasfêmia, ido dormir depressivo, eu não prego mais. Quando a gente fala não vou pregar mais, aquilo tem que arder. E ardeu no coração de Paulo. E ele reage com lucidez e coragem. Mas quando ele sai dali, antes de ir para os gentios, ele entra na casa de Tício Justo. E o que é que acontece lá? O principal da sinagoga tinha ouvido a mensagem, tinha crido. Cristo de fato é o Messias, e ele e a casa dele foram batizados. Isso significa, uma das marcas da expansão do reino e do evangelho de Cristo é que portas abertas vão continuar sendo abertas e frutos certos vão continuar surgindo. Verso de número 9, conforto transcendente. Outra marca da expansão do reino de Cristo, o conforto. Olha o verso de número 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha, eu acredito que pastor Márcio, pastor Ricardo, qualquer pastor, qualquer missionário, quando chega em casa depois de um domingo e dá uma deitadinha lá, pastor dorme também, pessoal. Pastor descansa também. Ai, o culto hoje não foi fácil, aqueles probleminha aqui, aquele lá, não sei o que, papapá. Senhor, será? Perdão porque eu não falei o que devia, perdão porque eu falei o que não devia, perdão, Senhor. E aí, funcionou, e Deus vai lá, fez o mesmo com Paulo. Ele também sofria, ele também ficava com angústias, com pensamentos, com tristezas, com dúvidas. E aí o Senhor aparece
com esse conforto tremendo. Que bom ouvir isso de Deus. Não tenha medo. Aí a gente pensa que Deus vai falar agora, fica tranquilo, não mexe mais com esse povo, não prega mais assim, prega só no Salmo 23, verso 1. Maravilha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para pastos verdes, águas tranquilas, por amor de seu nome. Nananana. Ele fala assim, olha, pode falar, não fica calado não, continua, abre a boca, grita. Irmãos, é isso? É isso. O conforto é na palavra, não tenha medo. Mas o conforto também vem com alguma coisa inquietante, desconfortável. Continue falando, continue falando, continue falando. Porque a partir do momento que Deus pegar a gente e falar, olha, não tema, eu vou chamar outro para pregar. Eu vou te dar o INSS do céu, vou te abençoar, eu vou te chamar para cá. Certamente, agora, Senhor. Paulo falou, eu quero ir aí. Mas ele fala em Filipenses, eu tenho que ainda permanecer nessa carne, tem muita coisa que eu ainda posso fazer. Por isso, irmãos, uma das marcas da expansão do reino de Deus é que Ele vai confortar quem luta, quem trabalha por Ele, quem se desgasta, quem sofre, quem vai à luta. Não temas, continue falando. Verso de número 10, se temos o conforto transcendente, temos no verso 10 outra marca da expansão do reino, garantias permanentes. Olha só o verso 10, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Os irmãos já perceberam que garantias são essas? Deus dizendo, olha, eu estou com você, eu garanto que vou te cuidar, que eu vou te proteger, e eu garanto que ainda tem mais gente que eu quero salvar nesta cidade. Ah, irmãos, eu amo uma frase do Spurgeon, entre outras coisas. Ele chegou a dizer, depois de tantos milhares de sermões, ele chegou a dizer, olha, se eu soubesse que o eleito ou o que vai crer tinha uma plaquinha no peito dizendo assim, pregue para mim, eu vou crer, eu só pregaria para ele. Mas como não tem tal plaquinha no peito, nem na testa de ninguém, eu prego para todo mundo, gostando ou não de mim, gostando ou não da minha pregação, eu prego. Isso realmente é algo impressionante. Eu chamo de garantia permanente. Deus sempre vai dizer para você, eu tenho gente na sua casa, eu tenho gente na sua família, eu tenho um primo, eu tenho um marido incrédulo, eu tenho um filho afastado, eu tenho uma nora, eu tenho uma avó, eu tenho um vizinho. Vai, não cale, não, continue falando, continue pregando, continue brilhando por Jesus. O expandir do reino de Deus passa por garantias permanentes dadas pelo próprio Deus. 3 últimas ideias finais. Verso 11, determinação surpreendente. O Evangelho, a expansão, as marcas do reino de Cristo avançando, passam pela determinação realmente surpreendente de Paulo. Verso 11, e Paulo então, ao ouvir Deus falar assim com ele, verso 11, ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso é determinação, irmãos. E aqui vai um apelo para cada um de vocês. Lembra daquela pessoa, daquele amigo, daquele parente complicado, cheio de ideologias na cabeça, cheio de perguntas, cheio de afirmações contraditórias, polemizando textos bíblicos o tempo todo? Fale para ele, cite a Bíblia para ele, não argumente, só mostre em essência a verdade. Sabe por quê? O que não volta vazio? É o sermão do cara ou é a Bíblia de Deus? A palavra dele. É a palavra. Então, o mero citar um texto é tão poderoso que você tem a garantia permanente de que Deus vai fazer a obra. E você pode estar aí exercendo uma determinação realmente surpreendente. E Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses pregando. Penúltima marca, tribunal. Sempre vai ter um tribunal.
para tentar desestabilizar o verdadeiro cristão quando ele entra em áreas inimigas, quando ele fala em lugares onde a coisa é proibida. Olha só, o verso de 12 a 17, aconteceu algo estranho aqui. Quando Galho, procônsul da Acaia, estava ali, judeus se levantaram e a uma só voz fizeram um acordo contra Paulo e pegaram Paulo à força e o levaram ao tribunal e disseram para esse chefe romano: olha, esse homem está persuadindo pessoas a adorar a Deus e ele faz isso de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho interrompe e declara aos judeus: se fosse um problema de injustiça, eu iria agir. Se fosse um crime da maior gravidade, eu iria agir. Aí sim seria motivo de eu atender vocês. Mas se é uma questão de palavra e nomes da lei judaica, resolvam vocês. Eu não quero ser juiz, para não ficarem sem nada na mão. Aquela judeusada toda odiosa foi expulsa do tribunal e pegaram o primeiro que apareceu, o principal da sinagoga, um tal de Sóstenes, e bateram tanto nele, já que não podiam bater em Paulo, já que não podiam bater em Galho, bateram em Sóstenes. Galho na posição de acima de qualquer suspeita, romano, dono da verdade, ele não ligou. Irmãos, todo tribunal muitas vezes vai questionar a veracidade da sua mensagem. Você vai ser coagido por um patrão, aqui não. Você vai distribuir um panfleto na USP e você é estudante lá, aqui não. Haverá sempre um tribunal querendo te julgar, querendo te intimidar. Qual tribunal você vai temer? O que pode te expulsar de uma faculdade, fazer você perder seu emprego? Ou o grande tribunal de Deus que diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele quando eu voltar. Irmãos, nós estamos no limite da liberdade, talvez. Há muita pressão chegando, como um câncer sorrateiro. E a gente não pode se intimidar, nem ficar calado. As marcas da expansão do reino de Cristo estão por aí, estão por aqui. E de alguma forma precisamos estar atentos a elas. E a última coisa que eu quero dizer está no comecinho do verso 18. Se eu comecei o texto e a mensagem pregando e falando partiu Corinto, agora eu quero terminar dizendo partiu Éfeso. Ele vai para a Síria, fica lá um instante e depois ele vai exercer um ministério poderoso em Éfeso. Aí é tema para outra mensagem. O reino de Deus não fica restrito a Atenas, não fica restrito a Corinto com toda a sua complexidade, não se intimida diante de Éfeso com toda a sua influência religiosa perigosíssima, não fica restrito a Roma, não fica restrito à América do Norte, à África, à China. Eu só quero afirmar 6 elogios e reconhecimentos ao apóstolo Paulo, um homem que trabalhou para que o Evangelho, o reino de Cristo, fosse expandido para além das suas fronteiras, além dos seus planos pessoais. Primeiro, Paulo em qualquer cidade tinha um tema só: Jesus é o Cristo. Essa é a primeira coisa que eu destaco na vida desse homem que trabalhou para a expansão do reino. Paulo, em qualquer cidade, Atenas, Corinto, Éfeso, Antioquia, em qualquer cidade, Paulo tinha um tema só: Jesus é o Cristo. Segunda verdade, Paulo em qualquer cidade enfrentava oposição, sacudindo o pó das sandálias e partindo para outra. Paulo não tinha mimimi. Não tinha. Outra verdade, Paulo em qualquer cidade teve sua ousadia recompensada com conversões. Em qualquer cidade, Paulo teve a ousadia de pregar recompensada com conversões genuínas. Outra verdade, Paulo em qualquer cidade foi encorajado por Jesus e teve sua palavra confirmada. Não importa onde você vá, onde você abra a boca, em qualquer lugar, você vai ter a sua ousadia
confirmada por conversões e também o encorajamento dado diretamente por Jesus. E a última verdade: Paulo, em qualquer cidade, viu o evangelho sendo legitimado até através de autoridades romanas, que amorteciam o zelo obsessivo dos judeus querer matá-lo e davam uma folga para ele continuar pregando, até que chegou a morrer por isso. Mas veja, a morte não é o nosso maior medo. O nosso maior temor deve ser: eu estou negando a Cristo? Eu estou me acovardando diante das pressões de uma grande megalópole? Eu estou me escondendo com medo da ideologia e da filosofia do século 21 me enrolar a ponto de eu achar que o evangelho é irrelevante? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saibamos que há uma expansão do reino de Cristo que está diante de nós como um grande desafio. A nós compete tão simplesmente pregar, testemunhar, jogar textos bíblicos na orelha das pessoas e orar por elas, e partir de um lugar para outro, de uma pessoa para outra, sabendo que Deus em Cristo ainda tem muita gente nessa cidade, em nossa família, em nosso círculo de amizades, em nosso condomínio, em nossa escola, em nosso emprego. Louvado seja o reino de Cristo, do qual fazemos parte e a quem devemos servir com toda a nossa paixão prioritariamente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.